Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Eu sou o Lineker Rafael. Hoje a gente tem uma presença muito ilustre aqui. Veio de longe, veio de Orlândia para bater esse papo aqui com a gente sobre fonoaudiologia, tá? Só que antes de apresentar a nossa convidada, eu quero falar dos nossos patrocinadores maravilhosos, que são amigos dela, né? Quero falar da Bertotto e da CM Engenharia Ambiental. E eu quero ler um textinho para vocês da importância desse trabalho, tá? Ó, a Bertotto: georreferenciamento de imóveis rurais, CAR, cadastro ambiental, divisão e unificação de áreas, assessoria para registro de imóveis, mapeamento aéreo com drone. Olha que legal, pessoal. Sobre a CM Engenharia: reflorestamentos, assessorias na defesa de processos ambientais, outorgas de uso de água subterrânea e captação superficial, consultoria ao atendimento de critérios de prevenção de incêndios florestais, cara, e muito mais, ó. Projetos de barramento para água e irrigação, autorização para supressão de vegetação e cortes de árvores isoladas. Pessoal, então a engenharia ambiental é uma coisa muito importante, que é legal a gente se atentar. Então, muito obrigado ao Diego, ao Itamar, pela parceria, pela confiança no Dialetou, tá? Eu estou usando o Império Moda Masculina, essa camisa maravilhosa aqui de botão. A Império Moda Masculina tem duas lojas aqui na cidade. Uma que fica no centro, na Major Claudiano 2177, outra na Avenida Santa Cruz, é aqui pertinho do estúdio, o número é 2624. E na Avenida Santa Cruz, galera, você comprando um short, você ganha outro. Olha que moral, que coisa boa, né? E também lembrando que a gente tá chegando no inverno, chegaram várias peças lá, manga longa, suéteres e tudo mais. Então vale muito a pena conferir, tá? Eu estou usando o Newport, esse relógio maravilhoso. Vai ter um QR Code mais ou menos nesse rumo aqui. Então, vocês entrem nesse QR Code, tem um cupom do Dialetou de 10% de desconto, tá? Lembrando que tem mais peças femininas do que masculinas. Mas, assim, são maravilhosas todas elas. Valeu? Câmera aberta pra gente, quero apresentar a nossa convidada. Beatriz, tudo bem com você, Beatriz? Tudo jóia, e você? Tranquila? Um pouquinho. É meio irônico, né? A Tentando, Beatriz tá rouca, por fonoaudióloga, ironia veio do pro podcast destino. e tava rouca. Nunca aconteceu isso, primeira vez. Tudo bem? Tranquila? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente tem muita coisa para conversar. Não é normal vir fonoaudiólogos aqui, porque, assim, não aconteceu. Veio duas pessoas até hoje de 470 episódios. E antes da gente começar a falar um pouco da sua vida e das especialidades que você teve, né? A importância da fonoaudiologia. Acho que tá faltando a galera entender um pouco mais que isso é muito importante, né? Existe um olhar, assim, sempre que as pessoas pensam em fono, acho que já melhorou bastante, mas as pessoas pensam em fono, que trata de pessoas que falam igual cebolinha, ou então mesmo relacionadas a questões de voz, né? Mas é um universo bem amplo, né? Muito maior. Então, a fono, ela é responsável por tudo que envolve comunicar, né? Comunicação, de uma forma geral. Então, hoje tem fonoaudiólogos que atuam em diversas áreas, né? E, especialmente no meu caso, dentro do universo da linguagem, né? Da comunicação, então, como um todo, mas pensando muito no desenvolvimento da fala e da linguagem, né? Então, hoje eu trabalho com crianças muito pequenas, né? E a fonoaudiologia, ela tem essa importância, né? Ela tá inserida hoje em todos os contextos que a gente vê por aí. Uhum. É legal o pessoal se atentar, né? Dessa importância da fono, né? Sim. A gente fala fono para ficar um pouco mais Pode fácil, falar né? fono, é o apelido. E vocês, assim, como que foi a questão de infância? Sempre pensou em ser fono? Não? O que era? O que aconteceu? A minha mãe até brinca, né? Que depois quando já fui para essa área, ela falou, só podia ser fono mesmo, porque sempre falou muito certo, né? Não tive muitas trocas na fala quando era pequena. E aí a minha mãe teve algumas complicações, foi uma gestação de risco, né? E o meu irmão nasceu prematuro, nasceu de 28 semanas, né? Então, com 18 anos de diferença de mim, eu nunca tinha trabalhado fora, porque meu pai tem uma empresa, trabalhei um tempinho ali, mas depois... E aí, quando minha mãe trabalhava com ele, e aí, quando nasceu, eu fiquei bem imersa nesse universo junto com eles ali, né? E aí foi uma criança que nasceu com muitas complicações, teve hemorragia cerebral, isso acarretou algumas sequelas, né? Muitas sequelas, na verdade. E aí eu fiquei, assim, 3 anos muito envolvida com isso,
né? Porque eu que ficava com ele. Dos 18 aos 21, assim, mais ou menos. Então, eu só saí um pouco de cenário nessa época quando eu fui fazer estágio, porque aí eu precisei vir morar aqui em Franca, formei aqui. E aí foi quando a gente, né, aí entrou mais uma pessoa, que foi uma pessoa que a gente contratou na época para ajudar. Então, eu fiquei muito imersa nesse universo e aí, né, com todas as dificuldades, então, UTI, desde quando nasceu, todas essas questões, e aí, logo que saiu, né, que começou, então, já foi para físio, foi para fono. E aí, eu fui caminhando dentro da faculdade de fisioterapia, meio na dúvida, né, e aí, nossa, será que era isso será mesmo? Que é isso? Uhum. Tipo, tinha algumas matérias que, nossa, isso aqui, né, é muito complexo. Era complexo ou era chato pra você? Também tem muita parte de biomecânica, né, dentro da fisioterapia, uma parte ali que entra um pouco para exatas ali, que você acaba, né, você fala, é só a saúde, né, só humanas, e não, e entra um pouco nessa parte. E aí, nesse período, eu comecei a acompanhar ele nas terapias. Então, ia na fisio e ia na fono, inclusive, né, a fono, a Raquel, né, depois se ela me vê, um beijo para ela. Eu comecei, assim, a me encantar muito pela profissão, e aí fui para o 2º ano de faculdade, mas a gente estava passando por algumas dificuldades financeiras na época, e aí isso foi um ponto também para falar, bom, eu já não estou me identificando muito aqui, estou gostando muito daquela outra profissão ali que eu estou vendo, que eu estou acompanhando, e tá uma questão aqui que está difícil para continuar. Aí eu parei, e aí comecei de novo no final do ano, né, finalizou o ano, então fiz 1 ano e meio de físio. E aí, no próximo ano, eu comecei a fazer a fono. Então, finalizei o ano e comecei tudo de novo. Não zerei nenhuma matéria, eu comecei tudo do zero. E aí só foi? E aí só foi. Mas aí já foi paixão também? Esquece, era isso? Como é que foi? Foi. Eu falo assim que a fonoaudiologia, para mim, é uma coisa que eu me identifico muito, mesmo tendo trabalhado um pouco mais direcionado para a área especificamente que o meu irmão tinha as dificuldades, que é uma área que chama disfagia, que envolve muita parte de dificuldade de deglutição. Então, chegou um momento da vida que ele foi para a sonda. Então, eu fiquei muito imersa nessa especialidade, né, num primeiro momento. Você meio que também, assim, além de gostar, era para ajudar seu irmão. Eu acho que contribuiu muito porque eu conseguia estar nos dois lados, assim. Né? Então, eu conseguia ver a parte como terapeuta, né? E do que a gente precisa das famílias, mas eu também compreendia as dificuldades que é ser família, porque é realmente muito, né, difícil. Então, as dificuldades que, às vezes, minha mãe tinha em seguir algumas orientações, então, assim, que, às vezes, provocava algum sofrimento, né, para ele, de coisa, tipo, aortes no pezinho que tinha que pôr, que machuca, que, às vezes, incomoda a criança. Então, eu conseguia adquirindo esse olhar mais humanizado, eu acho, para isso, né? Mas eu mesmo trabalhando um pouco mais nessa outra esfera da fonoaudiologia, porque hoje eu já não atuo muito mais dentro disso, eu tenho a mesma paixão que eu tinha desde o início, e agora eu acho que até mais por conta de que eu acho que eu encontrei o meu nicho. Eu acho que eu realmente fui direcionando e encontrei o nicho que tem muito a ver comigo, que eu tenho muito, né, interesse em estudar sempre, então eu acho que isso contribuiu bastante. E aí eu, né, fui, e aí na época, sempre, né, ele viveu por 12 anos, o Henrique, ele morreu com 12 anos. Né? Nossa! Então faz 6 anos que ele faleceu. Depois que ele faleceu, eu já tinha me direcionado um pouco mais para um trabalho de linguagem, com autismo, não que isso não esteja dentro do trabalho que a fono realizava com ele. Ele era autista? Não, ele tinha paralisia cerebral. A pessoa que tem uma lesão, por exemplo, ele nasceu prematuro, então ele era muito pequenininho e aí ele tinha chances de ter hemorragia. Então ele teve uma hemorragia cerebral, que foi muito grave, grau 4. Então ele teve lesão no cérebro, igual uma pessoa que tem um traumatismo craniano, provocou uma lesão ali. A gente chama essas crianças que têm lesão, que tem uma lesão ou por prematuridade ou por algum outro motivo, algum acidente, alguma coisa, essa pessoa fica acometida e ela vai ter uma paralisia cerebral. Então, ele era uma criança com PC, a gente chama, né? É bem comum as pessoas ouvirem esse nome. Então, ele tinha PC. A paralisia cerebral, ela também tem vários níveis, né? Então, ela pode ser
você pode ver algumas pessoas, às vezes, na internet, hoje a gente tem muito acesso a isso, né? Pessoas que, às vezes, não conseguem, às vezes, se comunicar, mas têm uma compreensão muito boa, conseguem, às vezes, por meio de comunicação alternativa, tem uma dificuldade motora, geralmente, ou, às vezes, consegue até andar com dificuldade, mas tem aquela, precisa de um suporte ali, tem um deambular ali bem característico. O Henrique era muito comprometido, ele não andou, não falou, ele só tinha expressões de sorriso e choro. Ele era uma criança muito sorridente, muito tranquila, muito calma. E aí foi para a sonda, determinado tempo, porque começa a ter... Como ele tinha a dificuldade da deglutição, chega um momento que ele começa a ter pneumonias de repetição. Fica e isso fraco, vai né? provocando... Muito fraco. Isso vai provocando ali um problema respiratório muito grave. Então, ele não morreu da paralisia cerebral. Ele morreu dessa parte respiratória dele, que era muito comprometida e que foi sendo agravada ao longo do tempo. Então, chegou um momento que o pulmão dele já não conseguia. Então, fez uma cirurgia de traqueostomia, que é aquela que coloca, né, a traqueozinha aqui. Mas aí ele não resistiu. Foi quando ele faleceu. Mas tinham muitas vertentes ali dentro desse tratamento, fora a linguagem, assim, era trabalhado. Mesmo que a gente sabia que ele não ia chegar à fala, à comunicação, a gente trabalhava isso com ele, para que ele conseguisse, né, ter distinção do que eram as coisas, se comunicar, às vezes, por meio desse olhar. Na época, não tinha muito direcionamento da parte de comunicação alternativa, como eu tenho hoje. Como assim? O que... A comunicação alternativa é um método que as pessoas que não conseguem se comunicar podem utilizar por meio de alta tecnologia ou até pranchas por e-mail de imagens. Tá. Né? E para pessoas com paralisia cerebral, hoje, existe toda uma tecnologia para rastreio visual, varredura, por meio de computador, né? Que a pessoa consegue ali fazer. Então, às vezes, com o olhar, ela conseguia ali comunicar algumas coisas mais simples que sejam, né? Eu não trabalho com essa parte, nessa dimensão de tecnologia, mas trabalho com a parte de comunicação alternativa que se insere muito dentro do universo da linguagem, do autismo em si. Mas a gente... Então, teve todo um trabalho bem específico ali, então eu acompanhei esse... Fez o máximo que podia. Você acha que foi uma... Você acha que foi uma missão sua, até certo ponto, cuidar dele, dessa questão da fala e tudo mais? Por isso que aconteceu também de migrar agora para outra especialidade? Você acha que encerrou ali? Tipo talvez. Assim? Eu acho que... Eu tinha muitos pacientes. Eu trabalhei na APAE de Morro Agudo por 9 anos. Assim que eu me formei... Então, quando eu me formei, ele já estava com quase 5 aninhos, né? E aí, assim que eu me formei, eu entrei na APAE de Morro Agudo. E a APAE tem muitas crianças, né, com paralisia cerebral. Então, eu estava muito imersa nesse universo. Trabalhei muito com home care, que também é o atendimento de pessoas, né, nessa mesma condição em casa. E sempre apareciam muitas crianças também. Tive muitos outros pacientes que também vieram a óbito, né, nesse processo. Mas depois que ele morreu, eu atendi ainda por um tempinho ali, eu tinha um outro home care, mas eu fui direcionando, e aí eu fui sentindo que realmente tinha encerrado, né, esse ciclo e assim, esse tipo de atendimento. Não que se eu precisar atender, eu não atenderia, vai rejeitar. Mas assim, hoje eu direcionei, mas assim, eu acho que era mais fácil quando ele existia, porque eu estava mais... parece que fazia mais parte do meu dia a dia. Tava no seu mundo ali. Falar pra galera de casa, o que eu quis questionar é porque hoje ela é especialista em aba, né? Fono especialista em aba. Então, o que eu quis, assim, questionar? Tipo, a questão de... Encerrou o ciclo ali, quando ele faleceu, infelizmente? Porque aí você tomou outro rumo, né? É louco como Deus faz as coisas, né? Tipo, as conexões, os caminhos... Todos certos. Com certeza, sim. Ele tem uma parte muito grande nisso tudo, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse vivenciado, se ele não tivesse vindo ao mundo, talvez eu não teria ido para a fonoaudiologia, não tivesse tido, né, a oportunidade de conhecer essa profissão tão a fundo. Então, acho que sim, totalmente, né, fui, né, acredito que seja, assim, uma missão, né, que foi ali, né, que Deus me apresentou. E eu tive essa oportunidade. E aí, depois, eu consegui ir direcionando de uma forma que fosse... que eu não tivesse que ficar vivenciando tanto, né? Porque... Machucava. Sim.
mas que eu conseguisse dar seguimento, né, àquilo que foi iniciado um dia. Né? Então, acho que meio que foi por aí mesmo. E nessa época você já tinha o seu consultório ou era só a APAE? Como que era a sua vida? Assim que eu me formei, eu consegui esse trabalho na APAE de Morro Agudo. Tá. E eu sempre fui. Qualquer oportunidade que aparecia, eu fui. A ideia não era crianças especiais e com transtorno, ou não? Ou não tinha, assim... Na verdade, assim, eu atendi adultos também, sempre atendi, né? Quando a gente se forma, você tem que, né, qualquer coisa que aparecer. Mas eu nunca gostei da parte de audiologia, por exemplo, que é a avaliação auditiva, exame, aparelho. Era mais a fala mesmo. Mas eu não tive muito isso dentro... A parte da linguagem mais específica, igual, que é o que eu trabalho hoje, não teve muito dentro da faculdade, principalmente autismo em si. Mas essa parte da disfagia, né, que eu já fui direto, assim que eu saí da faculdade, eu já, né, já estava dentro... Aí eu já fui para a APAE, acho que com 2 meses de formada eu já consegui esse trabalho. Eu ia 2 vezes por semana para Morro Agudo, que é uma cidade vizinha da minha, dá meia horinha de carro. E montei o consultório. Sem paciente nenhum. Meus primeiros pacientes foram 2 pacientes da APAE de Morro Agudo que vieram para Orlândia para fazer terapia comigo. Então, e eram pacientes... na época, tinha uma paralisia cerebral, já era um rapaz, João Henrique, com 20 e tantos anos, ele já tinha na época. E o outro tinha um diagnóstico em aberto, mas também tinha ali coisas muito parecidas. Era mais ou menos o mesmo trabalho. Então, eu comecei com as 2 coisas, assim. Não sobrava dinheiro, não. Era o que entrava de um, era para pagar o outro. Minha mãe me dava uma força. Sobrevivendo. O Paulo, a gente tá junto há muitos anos, então, né, que é meu marido hoje. A gente namorava na época, ele sempre me incentivou muito. E até os primeiros móveis, assim, que, né, no começo você começa no improviso, né? Põe uma mesa lá que você tem, um armário que você tem. Os primeiros móveis que eu tive foi ele que comprou. Ele fazia muita questão disso, de ter uma sala legal, arrumadinha. Dentro das possibilidades dele, foi lá e fez o que deu. Então, eu já comecei e fui indo. Então, assim, tudo que aparecia. Atendi voz no começo. Fui fazer audiometria na cidade de São Joaquim da Barra, que apareceu um trabalho. Todos os gatos pingados você pegava. O que aparecia, eu pegava. Aí começou a funilar depois do tempo. Depois de muito tempo. O que é muito tempo? Há uns 6 anos. Nesse corre-corre, 6 anos? 6 anos. Nossa, caramba. Uhum. Só que assim, eu sempre pra quem acha que a vida é fácil, né? Só formar e tá tudo certo. Não. E assim, hoje... Eu falo que a fonoaudiologia é por amor mesmo, porque, assim, até mesmo financeiramente, eu nunca achei que a fonoaudiologia me dá o retorno que ela me dá hoje. Hoje, eu falo para muitas pessoas que não sabem o que quer fazer, que eu percebo que tem ali uma vocação para a área da saúde, falo, vai fazer fono, ou qualquer área que esteja ali, psicologia, TO, mas, assim, eu falo, vai, dá retorno, né? Hoje eu posso falar isso. Mas eu trabalhei muitos anos, assim, só por amor, porque retorno financeiro não tinha, né? Mas, mesmo assim, eu nunca deixei de estudar, fazia muito curso, sempre fiz muito. Então, fui fazer aprimoramento em Ribeirão de disfagia. Então, eu sempre tive muitos pacientes nessa área, que era ali pacientes com deficiência, né? Que o autismo tinha também, mas era um pouco menos. E aí, eu atendi outras coisas. Aos poucos, eu fui afunilando. Por exemplo, voz, não gostava. Aí, eu tirei voz, com uns 3, 4 anos de formada. Não pego mais, não... Né? Professor com voz, questão de rouquidão, essas coisas. Canto. Aí fui afunilando. Aí, audiometria. Não pego nunca mais isso aqui. Agora também. Aí fui tendo, né? O meu consultório foi ali, por mais... Atendia plano de saúde, mas... Né, tava sempre com o consultório cheio. Graças a Deus, nunca me faltou paciente, nunca. Não tinha o retorno financeiro que eu gostaria, mas trabalho nunca me faltou. Sempre tinha muito. Sim. Aí, a APAE de Morro Agudo, ela virou um SER. SER é um centro de reabilitação. Igual tem em Ribeirão Preto, no HC, tem esses centros de reabilitação. O SER, ele vem para uma região, e aí essa cidade escolhida, ela atende toda por exemplo, Morro Agudo atende toda a Alta Mogiana, que é Orlândia, São Joaquim... Pega a região toda aqui. Poranga, pega tudo. Então, todo mundo tem transporte, leva esses pacientes para lá. Na época, eu participei desse projeto, né? Então, Como que você foi convidada? Como que chegou esse convite Na verdade, eu já trabalhava na APAE, né? Trabalhava lá na APAE já há uns 4 anos. Trabalhava lá 2 vezes por semana. Então, todos os dias eu ia, passava o dia. E aí aí eles começaram a fazer uma varredura na região para descobrir qual APAE ia virar SER. Aí as APAEs começam a mandar projeto, fazem os projetos e mandam. Morro Agudo foi escolhida para virar um SER. Aí vem uma verba, vem uma contratação de profissional, vem médico, vem
né? Vem Então, a equipe inteira, a nossa equipe que era multidisciplinar. de 4, uma fono, duas físio, duas TOs, uma psicóloga, eu acho que era uma psicóloga. Viramos 24 pessoas. 24? De Uma 6, 7 pessoas uma virou equipe de 24. 24. E aí, a carga horária que eu fazia de 16 horas, passei a fazer 30. Na época, eu estava trabalhando também na APAE de Orlândia. Nossa, seu dia tinha quantas horas? Não sei, mas eu acho que eu nunca trabalhei 8 horas por dia, nunca. Sempre foi a mais. O horário de almoço eu nunca tive, agora que eu tô Engolia a tendo. comida e bora. 15 minutos, vambora. Tá. E aí, eu passei a fazer 30 horas lá, então eu trabalhava lá das 7 a 1. O certo é um horário mais flexível. Para quem trabalha com outra coisa, trabalha em outro lugar. Flexível, assim, né? De, tipo, você poder fazer mais coisas. Você consegue encher o seu dia, né? Muito. Aham. Então, eu trabalhava lá das 7 a 1. 6h30 da manhã eu já estava saindo da minha casa para poder chegar lá às 7. 7h10 eu estava atendendo, trabalhava até a 1. Mastigava a comida da 1 a 1h20, voltava para Orlândia e pegava no consultório. E aí até, sei lá, 8 horas da noite. Muito tarde eu nunca fui. Mas, assim, 6, 6h30, sempre trabalhei até esses horários. Uhum. Mas aí já deu 12, 13 horas de trabalho. Exatamente. E aí eu fui... O que que você ajuda na questão da fono de um adulto que não é PCD nem nada assim, não é especial nem nada? O que a fonoaudiologia poderia ajudar? É. Depende. Por exemplo, até hoje, às vezes, pessoas entram em contato comigo, você atende, porque eu tenho uma dificuldade num som específico, minha dicção é ruim. Pessoas que, às vezes, falam muito depressa. Pessoas que têm alguma troca, então, às vezes, o R parece que não sai, parece que aquela palavra... Parece que eu vou falar, a palavra fica ali engasgada. Fica pra dentro, o som pra dentro, tipo assim. Às vezes, né, a própria articulação que é pobre, então aquela pessoa conversa assim, que não abre a boca. Então, a fonoaudiologia pode ajudar em todos esses Tá. âmbitos. Aquela linguinha presa, sabe? Não é um problema, né? É um problema. É um problema? É um problema. Hoje, a gente sabe, né, que cada vez mais tem esses estudos, né? Então, hoje o teste da linguinha é obrigatório quando a criança nasce. Por quê? O teste da linguinha até foi um dos meus últimos cursos, né? Os últimos cursos que eu fiz foi o teste da linguinha. Porque, assim, às vezes a gente acha que aquilo não vai ter nenhum impacto. Hoje, se sabe que isso tem um impacto na vida da pessoa. Às vezes, não só na comunicação. Então, às vezes parece que o som não sai. Ou então tem o Lula, né? Fala fim, né? Isso. Então, assim, às vezes o impacto não é só esse estético, né? Que às vezes incomoda a pessoa e outras pessoas veem ali. Mas sabe-se que tem, né? Então, hoje, até a fisioterapia também está muito inserida com a osteopatia. Então, os bebês que nascem com torcicolo congênito, com muita tensão cervical, e aí tem tensão na boquinha, e aí essa criança não consegue mamar direito, essa língua impacta nessa amamentação. Então, às vezes, essa língua fere o peito da mãe. Então, assim, acha-se que é normal a mãe amamenta, fica lá com o peito, sofre muito, fissurado. Não, provavelmente essa língua está com alguma alteração, a pega está com alguma alteração. Não é normal. A mulher, ela acaba se submetendo a isso porque ela ouviu que de muito tempo, né, da vida inteira, só a vida inteira que ela é ouviu. normal sofrer com isso. Hoje a gente tem várias coisas, né, profissionais. Então, assim, tem profissional de consultor de amamentação, tem a fono que vai trabalhar na organização dessa motricidade. Então, às vezes, tem uma hipotonia, uma flacidez na musculatura, a fono vai lá trabalhar para melhorar isso, vai trabalhar na adequação na postura da língua. Então, a criança, muito acontece hoje, da criança já sai, às vezes, da maternidade direto para uma frenotomia, que não é mais o pique antigo, só aquele piquezinho. Precisa ser feito com anestesia, porque, às vezes, é mais profundo, parece que não tem muita pele, mas tem, então precisa ser bem feito. Então, não façam com qualquer pessoa, porque às vezes já tive casos da criança fez, precisou fazer de novo. Nossa, piorou. aí é foda. Mas o médico consegue ver isso ou não? Como que... Geralmente o otorrino, né? E o odontopediatra. Tá. Mas, assim, a gente sabe também que hoje em dia tudo tem... né, a pessoa precisa se especializar. Então, assim, não é qualquer um que vai olhar ali e falar... Né, às vezes, só o que ele viu na faculdade não é o que está atualizado, porque mudou muita coisa. Né? Então, assim... Às vezes vai lá, faz com alguma pessoa que não tinha tanta experiência naquilo, não resolveu. Fibrosa, porque é uma pelezinha muito fininha, mas algum impacto a gente vai ter. É porque não é só questão do som, né? Não. É uma questão da saúde mesmo da pessoa. Porque assim, a criança, ela, né, cresce, ela nasce aqui, ó, toda, né, molinha, e ela vai se desenvolvendo. Então, ali, se tem algo que está aprendendo,
né? Então, precisa soltar essa musculatura para que ele consiga, né? Então, às vezes, a tensão da boquinha. Então, tudo isso precisa ser olhado. Cada caso é um caso, né? Claro. Mas tudo isso precisa ser olhado para que, né, não tenham consequências maiores. Para que essa mãe não sofra tanto nessa amamentação. Existe alguma coisa que não tem jeito de melhorar, de arrumar, de ajeitar, de tratar? Existe alguma doença que não tem cura, vamos dizer assim, na questão da fala, da língua, ou não? Olha, Tudo é tratável? tudo é tratável. A gente Tá. não sabe onde a gente chega. Né? Se chega no 100%, mas é tratável. Mas tudo é tratável, né? Tá. Por isso que a gente, né, trabalha com a terapia. Então, assim, a gente sempre vai esperar o máximo potencial de cada indivíduo. Né? Então, assim, quando a gente pensa em, por exemplo, o Henrique tinha uma paralisia cerebral, as sequelas dele eram muito graves. Mas nem por isso a gente deixou de fazer as terapias e trabalhar também a linguagem e a comunicação. Né? Obviamente que eu não esperava que ele fosse comunicar como um indivíduo normal. Mas o que ele conseguisse melhorar para a família é algo muito importante. Era uma vitória. E aí a gente tem muitas síndromes, né, que são graves, então que às vezes a gente vê. Mas a gente sempre vai trabalhar no prognóstico máximo que a gente pode. Né? Um dos meus melhores amigos, ele nasceu ou sem... ou com uma parte faltando céu da boca. Fissura lábio-palatina. Chama isso? Eu sempre esqueço o nome. Então, a Tá fala dele meio que saía pelo nariz, assim, e ele trata até hoje. Já fez N cirurgias. Ele já fez acho que umas 30 cirurgias. E assim, a voz dele melhorou muito desde quando eu conheço ele. Sim. Mas ainda tem coisas a melhorar. É uma coisa complexa. A fissura, ela é genética, né? Então, é um problema... Então, assim, às vezes, na própria gestação, com o exame morfológico, a mãe consegue ver, né? Em alguns casos, quando vai nascer, né? Então, já é encaminhado direto. Tem o Centrinho em Bauru, né? Que é a referência que eu tenho de pacientes com esse problema. Já vai direto para lá. Então, assim, às vezes é só o lábio. Não sei se você já viu. Tem muitas pessoas que têm uma cicatriz aqui. Isso eu já vi bastante. São pessoas que, às vezes, ou teve só a fissura no lábio, ou ela tem também uma fissura no céu da boca, né? Tem ali um buraco mesmo. É, né? aí o som sai pelo nariz, né? E aí algumas pessoas precisam pôr prótese, né? Precisa colocar ali, a depender do tamanho, precisa ser colocada uma prótese. Ou, às vezes, só a cirurgia consegue reparar. Vai depender do tanto de tecido que aquela pessoa tem no céu da boca, né? No palato, que a gente chama. Então, tudo isso, precisa... Geralmente, são pessoas que fazem muitos procedimentos cirúrgicos ao longo da vida e vão trabalhando com a fono sempre. Então, a fono vai estar inserida. A fono tá na vida dele sempre, assim. Sempre. E aí vai trabalhar muito essa questão da voz, da nasalidade. Então, aprender por onde que passa o ar. Então, assim, a gente conversa normalmente, mas pessoas que você percebe ali, a gente fala fanho, né? Que é o nome. Então, é uma voz hiponasal, né? Que sai mais, parece que sai mais pelo nariz. Ou, parece que conversa pela boca, parece que conversa pelo nariz. Tem tratamento, então a pessoa entender o fluxo de ar, por onde que ele está saindo, por onde que ele está entrando, para ela conseguir melhorar aquele padrão. Voz fina, né? Tem muitos homens que têm esse problema. Às vezes consegue corrigir isso? Consegue. Você já escutou a piada do tubarão? Não. Deixa pra lá. Nunca escutei. Não, essa não. Não, aqui não, deixa quieto. Tá, galera de casa, então chame no direct que eu conto a piada do tubarão, eu não vou contar aqui. Depois você me conta no off. Tá, mas a voz fina pode ser corrigida? Com certeza, sim. Caramba, dá essa dica aí pra galera. Eu não sei nada de voz. Não trabalho com voz, mas tem fonos maravilhosos aí que trabalham e pode ser melhorado. Por quê? A voz é a cooptação das pregas vocais, né? Então, por exemplo, hoje eu tô aqui rouca, provavelmente eu tô com muita secreção e por isso tá promovendo essa rouquidão. Ou aqui. você jogou truco ontem? Não jogo. Não joga truco? E nem grito, viu? Não sou uma pessoa que Só com o seu marido ou não também? Às vezes... Seu marido é gente boa, tá? Seu marido é gente boa. Então, essa cooptação... Então, por exemplo, pessoas que têm um cistozinho ali, professor fica rouco, aí o mau uso de voz e tal. Aí, às vezes, tem essa rouquidão. E aí, a voz muito fina... precisa ser feito um ajuste ali de prega vocal. Então, existem exercícios para melhorar ali a espessura dessas pregas vocais. Enfim, não vou entrar muito nessa parte porque não é da minha área, né? Seria uma... Mas isso é legal falar que tem como. Tem como. Então, assim, é interessante. eu já vi na internet, né? Hoje a gente tem esse acesso aí do Instagram, né? De profissionais. É incrível o trabalho que pode ser feito, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas e a fonoaudiologia é esse mar aí. Assim, a gente vai chegar no tema, vamos dizer, principal do bate-papo aqui hoje, mas é interessante falar dessas várias coisas. Sim, é um grande prazer para mim poder falar, né, que tem muitas áreas, né? Às vezes quando eu falo para algumas pessoas, vai fazer fono, não sei o quê. Mas eu
não dou muito certo com crianças, acho que não, né, isso não. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente que dá para, tipo, né, eu tenho colegas que são apaixonados por audiologia, inclusive na época quando eu trabalhava na APAE, e que eu gostava muito da parte da disfagia, que é essa dificuldade de deglutição, isso é bem sério, é um trabalho muito sério, muito arriscado. Então, o profissional que trabalha com isso, ele tem que ter muito cuidado. Você pode, né, prejudicar um paciente se você, então, às vezes, o paciente não pode comer pela boca. Quem que vai fazer a introdução de via oral para esse paciente? É a fono, a responsabilidade é dela. Se ele aspira um alimento, a depender de como isso acontece, a gente pode ter uma pneumonia ou até um engasgo, coisas muito graves podem acontecer. Então, você tem que saber muito o que você está fazendo. E é uma coisa que você tem que estudar muito. Então, assim, uma das coisas que eu fui perdendo um pouco, porque eu já estava estudando muito a parte do autismo, da linguagem, e aí, para trabalhar com aquilo, eu tinha que continuar estudando, né? Porque, assim, não dá para você... Não adianta, qualquer área... Não estuda só uma coisa uma vez e pronto. Você tem que continuar estudando. Tipo, não posso parar. Se você ver, eu abri meu Hotmart para você, estou com 6 cursos abertos que eu estou fazendo, dando segmento, porque nunca é suficiente. Você nunca sabe tudo de tudo. Tem muita coisa para aprender. E aí, a parte da disfagia, no meu ponto de vista, é muito grave, porque é a vida da pessoa. Você pode colocar a vida de alguém em risco se você não souber o que você está fazendo. E aí, na época, tinha uma colega que entrou logo no trabalho, uma fono mais nova, e aí a gente ficou amiga, tudo, e eu falei para ela, amiga, vamos fazer pós lá no Einstein, de pós-hospitalar em disfagia, tem uma pós muito foda lá, muito boa. Era caríssimo. Tinha que uma vez por mês sair daqui e ir para lá, passar 3 dias. Ela falou, ai, vamos. Aí me deu um negócio assim, eu falei, putz, ela topou, né, agora. Aí fiquei pensando, ela foi e eu fiquei. Eu não fui. Esse vamos seu não era vamos. Não. E aí ela foi, e ela é uma fono maravilhosa, a Mayra, nessa área hoje, trabalha no hospital, trabalha com home care. Ela tá só nessa área. Ela ama, ela só faz isso hoje. Então, ela trabalha com criança, com adulto. E eu fui ficando, continuei trabalhando ali, mas assim, com coisas menos arriscadas, por exemplo, nunca trabalhei em hospital, né, que é mais sério ali. Mas eu já estava indo ali para o caminho do autismo e eu, né, fui deixando. Então, assim, tem tanta coisa que você pode fazer, que você pode... Em alguma área você vai se encontrar, se você for da área da saúde. Vai ter que afunilar alguma área, porque é muita coisa. Vai, é muita coisa. Entendi. E tá, e a gente entrando agora na parte do ABA, né? Foi pela PAI que você gostou e tal? Como foi? O que acontece? Já tínhamos alguns alunos com autismo dentro da PAI, até mais velhos já. E tipo assim, meu Deus, o que a gente faz, né? Com essas pessoas, como que a gente consegue ajudar? É muito difícil. E aí, a gente... na época, comecei a estudar, né? Tinha uma amiga minha, que é amiga minha até hoje, a Bárbara, que é psicóloga. A gente começou muito a estudar, né, essa parte. E naquela época, quando o SER chegou, eles tinham verbas para trazer algumas formações para nós. E aí começaram a trazer. O primeiro contato que eu tive com a análise de comportamento aplicada foi um curso de PECS. PECS é um método de comunicação alternativa. Só que ele é diferente das outras, que depois eu vou falar um pouquinho. Ele é por meio de troca de figuras. A análise do comportamento, ela trabalha por meio de reforçamento. Então, a gente trabalha ensinando uma habilidade por meio de reforçar esses comportamentos positivos que a pessoa tem. Então, o ABA, o PECS, ele tem essa base comportamental. Foi o primeiro curso que eu tive que eu fiquei olhando ali como que a gente manejava ali uma criança para ter uma resposta que a gente esperava. E aí, depois vieram alguns cursos de análise de comportamento, a gente teve ali uma formação também que eles deram para a gente, de 2, 3 dias, né, 2 dias, eu acho. Depois teve uma outra que a gente foi fazer, uma parte da equipe foi fazer em Ribeirão, numa clínica. Então, eu tive essa oportunidade, essa possibilidade de fazer esses cursos. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho ali, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí, eu comecei a entender que a análise do comportamento, ela me trazia uma possibilidade muito grande de conseguir controlar ali o ambiente que eu tinha. Porque trabalhar com criança não é fácil, é uma coisa ali que você tem que
todo o tempo, porque as crianças, elas nos desafiam todo o tempo. Cada uma tem o seu perfil, umas são mais paradinhas, outras são muito agitadas. Né? Então, você tem que descobrir o que ela gosta primeiro. E aí, a análise do comportamento, ela foi trazendo para mim essa percepção de como eu conseguia conduzir. Porque quando você pensa em análise de comportamento, você analisa o seu comportamento frente àquilo que a criança está te mostrando. Ah, tá. Geralmente é o contrário, vamos dizer. É, porque a minha resposta é que vai manter Ela ou cessar aquele comportamento. Sim. Claro que, na prática, não é tão simples assim. Às vezes, a gente fica meses pensando em um comportamento específico, né? Tentando ali trabalhar. Mas... A ideia é deixar a criança totalmente à vontade, né? É. Então, hoje a gente fala o aba naturalístico, né? Que é aquele atendimento que pode ser feito no chão. Vai depender de como que a minha criança está hoje, como que a pessoa está. E aí eu posso fazer no chão, posso fazer no mercado, posso fazer na casa, onde for, né? O que vai valer é qual é o seu objetivo final e o resultado que você deseja. Então, quando eu fui me deparando com a análise de comportamento, eu comecei a enxergar um universo, assim, porque eu não trabalhava com crianças muito pequenininhas. Primeiro, porque eu não tinha ainda muita percepção do desenvolvimento da linguagem, porque o desenvolvimento da linguagem, ele acontece a partir do momento que a criança nasce. A criança nasceu com 1 mês e meio, 2 meses, ela já tem que estar tendo sorriso. Ela já tem que estar expressando sorriso. Com 3 meses, ela já tem sorriso social. Já olha para você e sorri, esperando o seu sorriso de volta. Ou faz cara de bravo. Faz cara de brava, ela se comunica. Isso já é uma comunicação. Sim. E aí, essa comunicação, ela tem, cada mês, a gente tem ali parâmetros para a gente seguir. E eu não tinha muito essa percepção do desenvolvimento da linguagem, então, que é algo que eu estudo muito hoje. Então, eu não gostava muito de trabalhar com criança muito pequena. Muito pequeno que você fala é 1 ano, 1 ano e meio? É, até menos. Tá. Até menos. Porque, assim, se a gente... Hoje já chegam famílias com crianças com 7 meses, por exemplo, 6 meses. Pessoas muito antenadas que estão ali, que sabem um pouco do desenvolvimento, porque passa tão rápido, né, esses 2 primeiros anos de vida. Muito rápido. Antigamente, chegavam com 3 anos, 4, aquela criança com atraso de fala. Passou a chegar com 2. Com esse universo da internet, tudo, né, sendo falado, né, os casos de autismo sendo expostos, as pessoas postam um vídeo falando, mostrando sinais ali desde os primeiros meses de vida, as pessoas estão mais antenadas, então chegam mais cedo. Aquela família que já tem uma percepção ou que às vezes trabalha nessa área, às vezes chega com meses de vida. E a gente já tem muita coisa para fazer ali, né? Já tem trabalho para ser feito ali. Ou crianças com prematuridade, então assim... Ou a mãe também que é muito medrosa, né? Também. Ela fica vendo uns vídeos na internet também. de uma criancinha com 1 ano e pouquinho falando um monte de coisa. Sim. Ah, mas meu filho não tá falando esse tanto de coisa. Mas assim, ó, eu falo para todas elas. Porque eu já tive avaliações que às vezes não era nada. Às vezes era só, um ajuste, ou tava legal. Mas eu prefiro a mãe que peca pelo excesso do que peca pela falta. Tá. Por quê? De 1 a 2 anos, eu tenho X habilidades para ganhar. De 2 a 3, eu tenho mais outras. E essas aqui de 2 a 3 são dependentes dessa de 1 a 2, que são dependentes de 0 a 1. E aí eu vou tendo lacunas nesse desenvolvimento. Quando eu for pegar essa criança, eu tenho que vir aqui, ó, de 0 a 1. Eu não vou trabalhar só aqui nas de 2 a 3. E aí a gente perde um tempo. Lógico que a gente sempre vai trabalhar, independente. Mas, assim, quanto antes essa criança chega para nós, é melhor. Porque eu tenho menos lacuna. De 2 a 3, por exemplo, uma criança já espera que ela se comunique com diálogo. Ela troca, ela te faz pergunta, ela responde pergunta. Ela consegue já te contar algumas coisinhas. Ela já consegue te falar que teve picolé, talvez, na escolinha. Talvez ela não vai contar. Nossa, mamãe... Mas história toda. Mas ela consegue te trazer. Ela consegue falar com o amiguinho, bateu. Então, assim, de 2 a 3, essas habilidades, elas ampliam muito comunicativas. Ampliam significativamente. O meu filho de... Desculpa te cortar. O meu filho de 1 ano e pouquinho, ele falava muitas palavras. Aí ele parou de falar. Entendeu? Mas ele entendia tudo. Aí com quase 2 anos que ele foi voltar. Sabe? A gente deu uma esperada e tal. Talvez seja assim o processo dele de desenvolvimento. Mas assim, se demorasse mais um pouco, a gente ia procurar um especialista. Mas ele parou de falar um monte de palavras com 1 ano e 3, 4 meses. Foi voltar a falar com 2, assim, vamos dizer. E aí, o que a gente precisa compreender? Como que está essa comunicação? Né? O que ele está falando está dentro do esperado? Porque, às vezes, funciona assim, ó. Quando chega uma família, o maior medo das famílias hoje é que o filho tem autismo. Isso é uma realidade. Para qualquer pessoa, né? Até para a gente que é profissional.
Mas a gente precisa olhar para esse desenvolvimento, por isso que existem milhares de protocolos que vão nortear. Então, assim, eu sei várias coisas sobre o desenvolvimento, eu tenho uma noção, mas assim, eu não sei tudo. Então, assim, tem várias coisas que eu preciso ir olhar lá no protocolo. Não, isso aqui já devia estar fazendo. A gente, claro, tem uma tolerância para isso, de mais e menos. Aquela criança que começou muito antes e aquela criança que vai ter um atraso. A gente considera o atraso até 6 meses. Então, por exemplo... Dessa linha. Dessa linha. Então, assim, eu vou lá, avalio, vejo tudo o que ele deveria estar fazendo e eu tenho um atraso ali que eu consigo chegar num valor de 6 meses de atraso. Eu vou considerar atraso até aí. A partir de 6 meses de atraso, se eu olhar para a minha criança e falar assim, não, ela está fazendo coisas com atraso de 1 ano. As minhas outras crianças, que está tudo dentro do esperado, está fazendo isso aqui, ela tem 1 ano de atraso dentro dos meus protocolos aqui, ela está mostrando que falta 1 ano de habilidade para ela chegar aqui. Aí eu já entro num transtorno. Qual é o transtorno? Às vezes a gente não vai conseguir identificar de imediato. Mas as características todas é que vão nortear para a gente o que essa criança tem. Fazendo esse diagnóstico e tal. Porque às vezes a gente vai olhar, existem diagnósticos, por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, pode ali provocar algum atraso no início da vida, mas só vai fazer um diagnóstico mais tarde, porque quando que vai descobrir o TDAH? Quando a criança já precisa sentar na cadeirinha lá na escola, fazer atividades que exijam a atenção dela, não então consegue, o TDAH e tal. É um pouquinho mais tarde. Mas a gente tem transtorno de linguagem, que é o famoso transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, que é um transtorno que acomete muito mais crianças do que o TEA, só que não é falado. E aí, Ou ele é confundido? Ele é confundido e ele é pouco falado, né? Tá. O que vai fazer a gente identificar que essa criança é autista e não tem só um transtorno do desenvolvimento da linguagem? E aí, veja bem, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, se eu chegar nesse consenso, essa criança sempre vai ter uma dificuldade. O atraso é que a gente consegue chegar lá e ela pareia com o par e vai embora. Uhum. O transtorno, ela sempre vai ter uma dificuldade. A terapia vai auxiliar ela nesse processo e vai dando para ela, né, possibilidades, mas a gente vai perceber sempre aquela criança que tem uma dificuldade na comunicação, de compreensão de algumas coisas. O TDL, que é o transtorno da linguagem, vem muito dessa parte da compreensão, que às vezes em outras crianças, ou o TEA também, a gente vai perceber muita dificuldade de compreensão. Porém, o que o TEA traz para nós? Comportamentos repetitivos estereotipados, então aquela criança que tem ali um padrão de brincar muito peculiar, tem ali, às vezes, um comportamento, né, busca alguns movimentos, algum comportamento, movimento, ou jeito de brincar, ou brinca sempre com a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. E aí, às vezes, chegam crianças para mim e a mãe fala, o que precisa acontecer? Às vezes, a gente não vai falar assim, não, é TEA, viu, mãe? Então, nós estamos aqui, avaliamos, está faltando essa habilidade. Esses comportamentos repetitivos e estereotipados, eles precisam desaparecer, ir melhorando, para a gente descartar o autismo. Tá. Porque o autismo, a pessoa com autismo, geralmente, ela vai ter sempre comportamentos repetitivos. É um critério, ela precisa ter essa característica para ela falar que ela é autista. O cérebro dela trabalha assim. Ela sempre vai buscar por esse formato de comportamento, sabe? Então, ela vai ter hiperfoco em alguma coisa e ela faz sempre aquilo do mesmo jeito, e isso vai mudando ao longo da vida. Mas você sempre vai perceber, então, assim, a criança, ela tinha um comportamento de enfileirar itens, não faz isso mais, mas ela brinca de uma outra forma, com outra coisa repetida, de forma repetida, estereotipada. Movimentos peculiares de mão, de perninha também, girar em torno do próprio corpo. Tem várias coisas também que... Porque ela vai crescendo, as brincadeiras, as coisas vão mudando. Sim. Só que os jeitos são os mesmos, certo? Ela vai melhorando, então, assim, a gente vai trabalhar muito também em cima da interação, né? Da atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? A atenção compartilhada é uma habilidade que está presente desde os primeiros meses de vida, que é a criança conseguir fazer alguma coisa e ela quer mostrar para você que ela consegue. Então, ela te dá resposta. Então, é o social, né? Tá. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui e eu paro de conversar com você e olho lá para frente. Automaticamente, você vai olhar para lá também. As crianças com autismo, lógico, né, que a gente vai trabalhando essa habilidade para melhorar, mas, de modo geral, ela não tem essa percepção, essa triangulação aqui, né? Tipo, eu olho para você, aí eu olho para cá,
você me acompanha aqui. É como se ela não percebesse as coisas que estão acontecendo em volta da gente em alguns momentos. Mas depende muito de cada uma. Tem crianças que percebem pessoas no ambiente, tem crianças que não percebem. Quando essa criança não percebe, a gente vai trabalhar para ela perceber primeiro. Então, É porque o que está acontecendo ao nosso redor é muito importante. exatamente. Até Ela vai porque crescer um dia, ela vai ter que dirigir. a primeira habilidade, a habilidade mais importante para a aquisição de tudo que a gente tem nessa vida é a imitação. Tudo que a gente aprende é a partir da imitação. Então, a criança desenvolve a partir da imitação. Ela começa a explorar um brinquedo e ela vai imitando. E aí, daqui a pouco, ela está reproduzindo. Então, ela pega o sapato do pai dela, põe na orelha e me brinca que é o celular, né? Então, ela pega a colher e quer enfiar na boca da mãe dela, porque é o que a mãe dela está fazendo com ela. Dando a comidinha para ela e ela vem... Ela nem sabe por que ela está fazendo isso no primeiro momento. Até esse jogo simbólico, que a gente chama, que começa a vir ali a partir dos 1 aninho e meio, 2, a criança começa a sair aqueles brinquedinhos de causa e efeito, que é aquele que você põe a bolinha, o brinquedo escorre. A bolinha tem que ser no negócio da bolinha, o quadrado no negócio quadrado. Aqueles do gira-gira, a gente chama esses brinquedinhos de causa e efeito, que são brinquedos que a criança explora no primeiro momento. O brinquedo ele tem uma função sozinha. A partir de 1 aninho e meio, ele começa a pegar o carrinho. Se ele não fizer assim com o carrinho não brinca sozinho. Ele vai, a partir da imitação, pegar o carrinho, fazer assim. Aí, depois, essa criatividade vai aumentando. Aí, ele brinca de subir na montanha, que é o sofá. E aí, vai se formando o jogo simbólico, que a gente chama. E quando que chega na imaginação? Aí, o autista, ele tem dificuldade com isso? Tem. Tem? Tem muita dificuldade. Ele não consegue rabiscar o chão, sei lá. Consegue. Não, assim, ele consegue, mas ele não consegue imaginar o dinossauro no chão, sei lá. Porque, assim, por isso que eles têm muito interesse nesses... Ou quando não, né, muitos não têm interesse em brinquedos, então aquele brincar muito pobre. E aí a gente vai... Às vezes pode ter um hiperfoco, gosto de dinossauro, mas é aquela brincadeira ali, fica com o dinossauro o dia inteiro, mas não é uma brincadeira que pega o dinossauro vai comer alguém, o dinossauro vai pegar a mamãe, o dinossauro... Sobe a montanha e tal. Não, é só mesmo aquele apego e fica ali. A gente tem que vir e dar Ele um só modelo... gosta do dinossauro. Por exemplo, o carrinho. Tem muitas crianças com hiperfoco em carrinho, mas assim, aí você que tem que criar com ela ali a percepção de que ela pode subir com o carro, descer com o carro, passar embaixo da montanha. E aí, ensinamos essa habilidade. Tá. Aí a gente percebe que ele só faz aquilo. Ele não sai dali. Para ela criar, você tem que vir com outro repertório. Até ele conseguir, por conta própria... Na cabeça dele, criar um mundo ali. Hoje eu trabalho muito com TO, né? E a ideação, que é idear, né? Que é criar, a TO tem muito por trás disso, assim, né? Então, eu não consigo trabalhar sem TO, por exemplo. Porque o movimento do corpo da criança, como ela se comporta, ela precisa sair do lugar. Então, assim, não é só mesmo saber o que ela tem que fazer. O corpo dela precisa também acompanhar. Então, ela vai ali dando para ela essa percepção, para essa criança, como que ela pode movimentar esse corpo. Então, tudo isso... É gigantesco o nicho de coisas que a gente tem disso. Então, por exemplo, a gente, né, depois que eu comecei a trabalhar com TO, que eu fui perceber essas coisas, a criança entra dentro da piscina de bolinhas e ela não consegue sair, porque ela não sabe o que ela faz com o corpo dela para conseguir sair. E o que acontece muitas vezes? A mãe põe a criança lá dentro e tira. Porque é natural, né? Vou lá, põe e tiro. Não espero a criança. E não percebe, entendeu? Então, assim... Não, ou porque a criança começa a chorar e fica desesperada? Não, por exemplo, para mim, que ela vai sair. Aí ela vai lá, ela mesma, e retira. Porque existe uma forma de sair de dentro da piscina de bolinhas. O corpo, ele tem uma biomecânica específica, que cada idade do desenvolvimento da criança é esperado de uma forma que aconteça. Quem vai saber disso é a TO. Então, às vezes, aí a mãe chega na avaliação e fala assim, não tem nenhuma dificuldade motora. Tá tudo ok. Aí põe a criança dentro da piscina de bolinha, a criança não consegue sair. Aí que a mãe vai se dar conta. Ou então, por exemplo, às vezes a criança tem brinquedos no chão, ela vai pisando em cima de tudo. Escorrega. Lógico que isso, quando a criança é bem pequenininha, mas assim, já tem 1 aninho e 6 e 7, ela já precisa começar a entender que ela precisa pular aquilo ali. Desviar. Tal. Tudo isso é a TO que vai... Então, assim, toda essa percepção do corpo, ela está ligada com a percepção do desenvolvimento cognitivo e linguístico dela. Então,
Se isso está tudo desajustado, eu preciso que a ajusta, que vai trabalhando junto comigo, pelo menos, para que eu consiga vir da percepção do restante, da comunicação, do desenvolvimento. Tem que andar junto. Para aí a gente adquirir essa parte de conseguir ter ideias, de conseguir ter imaginação, criatividade. Sim. Né? Então, dela conseguir criar. E aí a gente vai ver e falar assim, nossa, tem algumas pessoas com autismo que têm uma inteligência acima da média, não é regra, tá? Então, assim, isso o pessoal bate muito em cima, né? Autista, é super inteligente. Isso não é verdade. Obviamente, existem algumas pessoas, mas como a gente também tem muitas que têm uma deficiência intelectual também. Então, é muito comum. Mas, às vezes, a gente tem esses que têm uma inteligência acima da média, ou que têm um interesse, um hiperfoco. Então, a pessoa gosta muito de aves. Eu tenho um pacientinho que ama aves. Ele sabe o nome de todas. Ele tem 4 anos. Só que ele não consegue contar para mim o que ele comeu na escolinha. Mas ele sabe o nome da ave, o que a ave faz, o que a ave gosta de comer. Então, ela tem... Aquilo que é hiperfoco, ela consegue direcionar. Só que o resto esquece. Não. Eu tenho pacientes que já leem, com 3 aninhos, com 2,5. Mas não consegue se comunicar. Então, ele chega aqui, vê, lê, vai lendo ali, não utiliza essa leitura ainda, né? Porque, assim, ler é uma coisa, utilizar essa leitura é outra. Uhum. Mas não consegue comunicar, fazer um pedido amplo, não consegue responder uma pergunta ainda, entendeu? Então, às vezes, a família acaba, às vezes, mas será que é uma inteligência acima da média aqui? Ótimos, né? Pode ser que tenha, porém... a gente vai ter mais uma dificuldade, que é que ele direcione o interesse dele para as outras coisas que ele precisa para a vida dele. Desenvolver as outras habilidades, sim, outras que são coisas. extremamente não é importantes. habilidade, né? É só... São habilidades mesmo. Viver, né? Tipo... Sim, sim. E o autista, você está falando da comunicação não verbal, que é a questão de escutar, de ver, de fazer alguma coisa, algum gesto, imaginar, brincar de carrinho e tal. Uhum. Mas eles têm também muita dificuldade na fala? Sim, a grande maioria. A grande maioria? A grande maioria. A gente vai ver pessoas que não tiveram dificuldade na fala ou que não têm, aquele autista que passou despercebido na primeira infância e que aí muita gente hoje fechando diagnóstico de autismo na vida adulta, né? E aí, às vezes, a mãe fala, não, falou até cedo demais, não, foi até muito... Mas aí a gente vai ver depois, ao longo da vida, né, aquele comportamento as habilidades sociais muito prejudicadas, aquele ritmo muito, né, que é tudo do mesmo jeito, tem dificuldades, enfim. Talvez a gente percebe que essas pessoas, às vezes, não têm um histórico de dificuldade na fala e talvez essa criança nem chegue para nós. Aí entra a alimentação, as outras coisas. É. A bateria social do autista, ela é baixa, né? Eles não gostam muito de ficar no meio das pessoas. Porque envolve, de novo, aí entra a TO. Por quê? Geralmente, a maioria dos autistas tem transtorno do processamento sensorial. O que é o processamento sensorial? São todos os nossos sentidos. Visão, audição, paladar, tato. Interocepção, que é a parte dos nossos órgãos. Então, sentir que você quer fazer xixi, sentir que você está com a barriga cheia, sentir que seu estômago está cheio. Tudo isso. E quem trabalha isso é a TO. Então, eles têm alteração desses sistemas. Então, por exemplo, a gente está aqui, está frio, e eu consigo falar para você, abaixa o ar um pouquinho, porque eu estou com frio. O autista, às vezes, está com um incômodo e não percebe isso. Então, assim, isso não é da minha área, mas eu preciso ter uma percepção disso para eu conseguir ajustar e perceber esses sinais no meu paciente. Então, se ele está com alterações nesse sentido, a gente precisa estar atento. Então, por exemplo, a questão da bateria social. Às vezes, esse ambiente aqui é tanto estímulo para ele, visual, porque tem, né, um ambiente mais escuro, então tem uma luz mais intensa aqui para a gente conseguir estar aqui. Tem pessoas com autismo que, às vezes, a luz muito forte é ruim. Tem pessoas que o escuro é muito ruim. Tem pacientes que a gente vai lá e apaga a luz para atender quando a gente tem uma janela na sala, porque ele fica muito agitado com luz. Som. Então, a gente, né, é muito comum a gente ver autistas com sensibilidade auditiva, que precisa, às vezes, usar até o abafador. Isso é bem comum. Mas também. Aí a gente está falando dos níveis 2 e 3. A gente fala por não nível ou não? Nível 1, 2 e 3. Não existe... Desculpa, tá? Eu não sei. Sim. A gente fala agora... antes falava-se em grau. Grau. Isso não existe mais. A gente fala nível de suporte. Tá. Nível de suporte 3 é aquela criança que precisa de muito suporte, quase que 100%. Nível de suporte 2 seria um suporte moderado, ela consegue já fazer algumas coisas. Nível de suporte 1, né, que ela precisa ainda, ela tem ali necessidades.
E tem os autistas de alto funcionamento, que são autistas que vivem suas vidas normalmente. Mas, mesmo nesses níveis de alto funcionamento, você vai perceber que em alguma coisa ali ele tem dificuldade, ele precisa de ajuda. Por exemplo, Alguma seletividade, alguma coisa. ou às vezes, assim, trabalha, tudo, mas preciso pegar um avião, nunca peguei sozinho, vou ter uma fobia, não vou conseguir. Porque... É muito difícil para mim, tipo Sim, isso. Então, assim, aí dentro dos níveis, né, claro que aí vai ficando cada vez mais complexo, né, os níveis 2 e 3. A gente consegue, do nível de suporte 3, voltar pro 2? Sim. Ou do 2 pro 1? Por isso que a gente faz a terapia, que a gente bate tanto em cima dessa tecla, né? E quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, exatamente. Então, a gente tem a possibilidade de um autista grave, né, adquirir habilidades e ter um funcionamento melhor para a gente chamar ele ali de um nível de suporte 2. Como o nível de suporte 2 chegar ali cada vez mais desapercebido e ficar no nível 1 ali, né? Que o nível 1 já passa bem desapercebido, né? Às vezes. Então, muitas pessoas... A gente até tem, né, bullying hoje com algumas pessoas que, às vezes, né, divulgam aí o diagnóstico e aí, né? Tudo hoje é autismo, meio de vida, enfim. Você escuta por causa de benefício. Isso. Caramba, isso é muito ruim. Mas a gente tem essa possibilidade com a terapia. Como a gente também, como ao contrário. Às vezes a pessoa é leve e aí, à medida que ela perdeu muitos estímulos, não foi trabalhada, ela pode se tornar um nível de suporte 2 ali. Pode subir também. Pode agravar, sim. E uma coisa que eu percebo com a minha prática, assim, com a minha experiência, principalmente as habilidades sociais, é algo que sempre piora. Porque quando você pega uma criança, ela tem ali a dificuldade social, mas ela não tem percepção. Quando ela vai pegando uma vida, vai adquirindo ali mais idade, todos nós, de forma geral, quando a gente vai ficando adolescente, a gente já, né, começa a perceber que, nossa, eu preciso falar agora, não é mais minha mãe que fala por mim. Todos nós já dá uma... A não ser aquela pessoa que é muito desinibida, que é sempre muito, que é o meu marido, por exemplo. Mas a maioria de nós vai ter essa dificuldade quando a gente chega na adolescência, porque começa a exigir da gente coisas que não eram exigidas antes. Então, a gente começa a precisar utilizar mais as regras sociais, eu preciso, às vezes, me comunicar. Então, a minha mãe já não está mais do meu lado, eu já não tenho mais esse suporte todo o tempo. E aí, o autista vai ficando mais difícil. Então, quando ele chega na fase da adolescência, principalmente quando é um nível mais leve, que aí exige muito dele, a gente vai ter uma dificuldade. Aí a gente começa a ter dificuldades, e aí você pode desenvolver uma depressão, todas essas questões. Então, essas habilidades sociais precisam ser trabalhadas desde muito pequeno. Porque é o que eu falo, né, para as famílias. As habilidades sociais, elas não tem como a gente fugir delas. Você vai na padaria, você tem que falar, bom dia, eu quero 5 pães. Não tem como você não conversar com essa pessoa. Você vai precisar lá, em algum momento. Você pode até ter alguém que faça por você. E a hora que vai bater muito forte é ou a escola ou o trabalho, né? Exatamente. O trabalho é um grande desafio, né? Porque, assim, às vezes você entra num universo que você tem um monte de colega de trabalho ali, a pessoa não quer nem saber se você está com alguma questão hoje. A gente tem tem as funções executivas, que são habilidades cognitivas, que trabalham na regulação das nossas emoções. Então, para a gente conseguir alterar o nosso funcionamento ao longo do dia. Então, por exemplo, se a gente estivesse aqui, né, você estava brincando, contando ali, deu um problema ali. Você parar, pensar no que você vai fazer, tomar outro rumo, outra rota. A rigidez cognitiva, a inflexibilidade cognitiva, elas vão atuar... Então, geralmente, os autistas, todos nós temos, mas os autistas vão ter isso muito predominante. Então, aquilo que ele falou que é daquele jeito... Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse autista e eu estivesse aqui com você, a gente tivesse tido um problema. Saiu fora daquilo que eu estava planejando. Talvez eu não conseguisse, depois que se organizou, retomar aqui a nossa entrevista. Por quê? Porque eu já organizei na minha mente que tem que ser daquele jeito. A rota está traçada já. Essa. A rota está traçada. Por que tem autistas de nível 2 e nível 3... É muito comum a gente ouvir, não sei se você já ouviu. A mãe estava levando para a escola, a rua estava interditada, precisou passar por outra rua, entrou em crise. Porque ele estava esperando passar por aquela rota. Tá, fazia parte do processo. Isso tá, né, faz parte da inflexibilidade cognitiva. E eles guardam tudo muito bem na cabeça deles. Visualmente, eles têm uma habilidade... O caminho, essas coisas. Sim. Então, por exemplo, você colocou aqui, né, o suplemento. E aí, na cabeça do fulaninho, tem que ficar assim. Não vai aceitar que você mude. Então, existem
Só que cada um é único, cada um vai ter ali suas peculiaridades. Isso, então, não, vou trabalhar para que ele consiga ter flexibilidade cognitiva. Isso aí precisa ser trabalhado em terapia. Eu, como fono, também preciso trabalhar a flexibilidade cognitiva dele. Aos poucos, devagarzinho, gradualmente, para eu conseguir chegar aonde eu quero, dentro do objetivo de trabalho que eu tenho com ele. E, tipo assim, dependendo uma reunião, uma coisa, às vezes ele é até adulto já. Esse lance que você deu o exemplo da creatina, de não estar essa pirâmide, acabou com o rolê dele ali. Ele não tá prestando atenção em nada. É assim? É assim, exatamente. Isso é muito grave. E Pode parecer que não, mas é muito grave. A gente vê pessoas com essas dificuldades, né, no nosso dia a dia. Às vezes não é, né, não é só o autista que pode ter uma inflexibilidade cognitiva, uma rigidez cognitiva, mas assim, neles é mais intenso, né? E isso... Neles é tudo mais intenso? Muito intenso. Tudo mais intenso. Áudio também? Não todos, assim, não é porque o fulano é autista que ele tem sensibilidade auditiva. Mas pode ser que ele tenha. Não são todos autistas que têm seletividade alimentar. Geralmente é muito comum, não tem seletividade, mas tem compulsão. Não tem sensibilidade auditiva, mas também a parte de percepção é muito baixa. Tipo, você fala com ele ali, ele não dá uma resposta. A gente tem casos que a gente chama de hiper e hipo. Hipo é muito baixo, então, hiporresponsividade, que é muito baixinho. Aquela criança que onde você põe, ela fica. É mais difícil, porque para você conseguir dar motivação para ela, é muito difícil. E a hiperresponsiva muito também é difícil, porque é aquela criança que não para. Nada prende ela. Então, assim, até você conseguir encontrar algo. Então, por exemplo, no meu consultório, eu tenho uma sala, que eu tenho uma mini cozinha, que eu tenho vários brinquedos que ficam expostos. Algumas crianças, eu preciso retirar todos esses brinquedos antes delas chegarem, porque senão eu não consigo trabalhar. Na hora que eu vou dar uma demanda para ela, eu estou trabalhando algo, eu tenho um objetivo com ela. Vou trabalhar uma palavrinha, alguma coisa ali com ela, ela percebeu que eu estou exigindo alguma coisa dela, ela vai para o outro brinquedo, e vai para o outro, e vai para o outro. Então, tem criança que eu preciso retirar todos esses estímulos e guardar para eu conseguir trabalhar. Tem criança que não sai do lugar e que nada chama muita atenção. Tem que vir por um monte de coisa até eu chegar em algo que eu gero motivação nela. Aí eu encontro um brinquedo, às vezes a gente vai precisar lançar a mão de... Nunca é o ideal, mas telas, por exemplo. Até o ABA tem essa má fama por conta de usar alimentos, né? Tem criança que não gosta de nada. Tem pessoas que não, né? Geralmente crianças, pensando, né, no meu nicho. Nada ela tem interesse, mas ela gosta muito de uma comidinha, por exemplo, um M&M. Eu sempre vou trabalhar para chegar no brinquedo, no brincar. Eu sempre vou estimular ela para a gente chegar na brincadeira. Mas, às vezes, num primeiro momento, não adianta eu pegar um brinquedo aqui, ponho aqui, ela não... O que ela gosta muito? Ela gosta muito de M&M. Então, eu vou dando o M&M buscando essa resposta. Aí, na hora que eu vou até eu encontrar algo que eu consiga ali trabalhar de uma forma mais funcional. Tela, por exemplo, é um grande problema, né? A gente tem muitas crianças que têm um hiperfoco em telas. Já tive criança que não teve outro jeito, eu tive que começar pela tela. Aí eu vou dando pausa, peço para ela encaixar uma pecinha. Aí eu vou de novo, para ela entender que eu estou esperando uma resposta dela. Tá. Porque para eu conseguir trabalhar com ela, ela precisa entender que eu preciso de resposta dela. E no caso é a recompensa dela também. Isso. Aí eu vou espaçando esse uso e vou pareando com outras coisas até ela conseguir interessar por outras coisas. Pra você ter uma ideia, já teve criança que gosta de galinho de árvore, mais nada. Galho de árvore? Galho de árvore. Mas como que você Fica no quintal, conversando com a família. O que ele gosta, às vezes a gente manda uma listinha para casa para a família responder que tipo de coisas a criança brinca, o que ela gosta, porque às vezes você chega lá, o consultório tem 1 milhão de coisas, a criança não gostou de nada. Aí você vai, em casa também não brinca de nada. Sabe o que ele gosta de fazer? Ele gosta de ficar no quintal, a gente mora numa área mais rural, ele fica lá no fundo pegando galinho nas árvores. Vamos levar galinho de árvore para a sessão. Eu preciso disso. Pronto, estratégia. Preciso de algo que ele goste. Até eu conseguir chegar em outra. Eu vou trazendo outros tipos de coisa. Tem criança que gosta de talher, tupperware. Vamos levar isso para dentro da sessão para a gente. Eu preciso de vínculo com ela. Esse lugar precisa ser legal, precisa ter alguma coisa aqui que ela goste. Porque, às vezes, a gente tem o desafio de ficar 6 meses até a criança acostumar com esse lugar. Porque lá na minha casa é tudo bom. Eu faço tudo do jeito que eu quero. Tem meu sofazinho, minha cama, minha mamadeira.
o brinquedo, meu galinho de árvore, ou minha pedrinha, ou minha tampinha. Aí chega lá, tem uma cozinha. Eu não quero a cozinha. E um lugar com uma pessoa que eu não conheço, que fica o tempo todo querendo que eu faça coisas que eu não quero fazer. Ó, mas deixa eu dar uma dica pra você agora. Tupperware, panela, Todos balde, gostam. funciona com todo mundo. Ó, meu filho eu brinco que ele era nóia de balde quando ele era pequeno. Ele colocava um balde dentro do outro, doidinho por causa de balde. Depois Sim. passou. Não, é muito comum. Todas as Balde e crianças panela vão é um bagunçar, negócio né? muito doido, né? E eu tenho de brinquedo, panelinha, um monte de coisa. Obviamente, eu não tenho um armário de Tupperware dentro da minha clínica, né? Mas, às vezes, para aquela Ainda criança mais que X... você vai falir, né? Se comprar só Tupperware, você vai falir. Pois é. Mas, às vezes, nem naquela criança especificamente, eu vou ter que levar algum recurso que eu não tenho ali dentro do meu ambiente ali. Então, ter esse olhar, né? A gente precisa encontrar esses reforçadores para essas crianças, para a gente conseguir ali gerar motivação para que ela consiga aprender. Todo mundo aprende por motivação. Então, o ABA tinha, né, essa questão, que ABA, que robotiza, que não sei o quê. Todo mundo trabalha por reforço. Você não trabalha se não tiver salário no fim do mês. Você não limpa a casa se você não gostar de casa limpa. Você não dorme cedo se você não gostar de dormir por mais horas. Então, tudo a gente trabalha por consequência para garantir alguma coisa. Então, assim, quando a gente pensa nos comestíveis, né, que trabalhar com alimento ou a tela, que muitas famílias ficam um pouco receosas, a gente tem que ter isso muito bem definido com a família. O nosso objetivo é chegar aqui, mas nesse momento, infelizmente, a gente ainda vai precisar. Às vezes, porque ela fica ainda muitas horas na tela, em casa. Ou porque, né, acaba que tem acesso à comida várias vezes ao dia, né? Porque a família, às vezes, já não sabe mais o que fazer. Vamos começar por aqui para a gente chegar aqui. Mas a gente precisa ter objetivo. E aí, desmistificando, né, de que o ABA utiliza isso dessa forma para, né, que as crianças ficam robotizadas. E aí, às vezes, quando a gente pensa num nível 3 de suporte, que é uma criança grave, é melhor ela pensando nisso, né? Que ela tenha um comportamento mais adequado, ainda que esteja um pouco mais robotizado, do que ela não ter funcionalidade. Porque é isso que a gente busca no final das contas. Então, vai depender de cada criança. Cada criança, cada casa, cada casa. Isso, porque... Pode falar. E a questão de bater firme com os pais também? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É difícil, né? Porque a gente precisa muito da parceria do pai e da mãe. E aí, voltando lá atrás, eu tenho essa... né, tento sempre ter esse olhar para a família, porque a gente, quando tem uma pessoa com deficiência em casa, não é fácil. É delicado. É delicado. Você pode assustar eles. E a mãe tem a parte emocional, né? Que está toda envolvida. A mãe e o pai ali, está toda envolvida. Então, assim, de ver a criança chorando, a criança dando birra e não ceder. Isso não é só com pai de autista, é com qualquer um. Você tem filho. A criança está ali chorando. Você cede, você acaba cedendo. Só que, com a criança típica, isso vai passando, você vai ceder ali algumas vezes, depois ela vai adquirindo percepção, ela vai compreendendo melhor, você vai falando uma, duas. Com a criança autista, já é mais difícil. Por quê? Você explica uma vez, explica outra. O que vai mudar a ação é a forma como você reage ao comportamento. Se você não mudar a sua forma de manifestação, de como você responde àquele comportamento que ela vai manter. Não é o que eu falo. Porque, às vezes, ela não está nem ouvindo o que eu estou falando. Então, a criança está lá dando birra, batendo, se jogando. Filho, não faz assim, não pode, você vai ficar. Você vai lá e cede o que ela quer. E aí, a gente não sai desse padrão. Então, acho que isso é um grande desafio, né? Porque, assim, tem crianças que fazem muitas horas de terapia, isso é muito importante. Quanto mais horas de terapia, mais a gente vai conseguir adquirir as habilidades. Então, assim, a nível de suportes mais graves, não adianta a gente ficar fazendo pouquinhas horas de terapia. Logicamente, é melhor que nada. Mas a gente precisa entender que essa criança ela vai adquirir também na mesma velocidade essas habilidades, né? A gente já tem uma dificuldade ali. Mas aí, a participação dessa família é muito importante. Então, assim, eu tento sempre ser uma pessoa que acolhe bastante. Eu crio vínculos com as famílias que eu tenho, né? Eu acho que eles me têm como referência para me mandar uma mensagem, me falar, não sei o que eu faço com isso aqui, como é que tá. Mas tem momentos que a gente precisa, olha, mas a gente precisa melhorar, precisa mudar, não está dando certo desse jeito. Como que você está fazendo? Focar num certo ponto. Uma coisa que eu sempre pergunto para as famílias, eu falo, você acha que você está cedendo muito? Como que você está fazendo? Eu não estou aqui para te julgar, para questionar o que você faz, eu estou aqui para te orientar dentro daquilo que eu trabalho, que eu estudo,
que eu acredito que é a forma certa de fazer. Eu só quero ajudar. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente vai tentando direcionar junto com as famílias. Mas a gente tem, né, todo tipo de família. Famílias que conseguem um pouco mais, famílias que conseguem um pouco menos. Ainda assim, né, eu frequentei muitas escolas nesses últimos dias. A gente teve algumas palestras, fomos discutir alguns casos. Né, os professores ficam muito angustiados. Né? A escola ainda tem muita limitação em fazer o que precisa ser feito. Na teoria é muito bonita a inclusão, mas na prática ela ainda não funciona, porque existe um monte de legislação agora, um monte de coisa que precisa ser feita, mas que não dá eles não têm suporte para fazer, na verdade. E aí vem muita queixa, né, dessas escolas em relação às famílias, mas aí o que a gente tenta, né, falar, olha, ainda que eu tenha uma família que não faz nada, eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é essa, e eu explico para essa família que eu não vou chegar onde eu gostaria, porque talvez esteja faltando um pouquinho ali da parte dela. Igualmente, também falta da parte da escola, né? Às vezes você vê que a escola está tentando, mas às vezes falta ali um pouco de recurso, enfim, né? Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Ah, essa família aqui não está nem aí, não dá nem bola. Dentro do meu atendimento, eu continuo ali tentando fazer o melhor máximo. Possível. Às vezes eu não chego onde eu gostaria. É porque aí já foge também do seu alcance. Mas eu continuo fazendo a minha parte, né? Principalmente quando a gente se trata de plano de saúde, porque hoje eu estou dentro dos dois. Quando você está na sua clínica particular, você pode, em algum momento, falar, olha, essa família aqui, realmente, infelizmente, não... Eu posso falar, olha, infelizmente, eu vou me desligar do caso, porque, para mim, né, a gente não está conseguindo evoluir. Quando você está dentro de um plano de saúde, é mais difícil. Porque você vai ter ali uma demanda muito maior. Menos tempo. E aí, o plano de saúde, ele precisa que você cumpra o seu trabalho. A gente vai... Eu não vou poder me desligar do caso, né? A depender da situação. A não ser que seja algo muito extremo. Né? Então, são realidades que existem, né? Mas na maioria das vezes, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim, de falar, não, esse caso aqui eu não vou atender mais porque tá insustentável. Acho que, né, de alguma forma, todos estão tentando. É, porque no momento que o filho começa a ter uma evolução, estimula a família. Não é possível que ela não vai querer melhorar também para todo mundo ganhar com isso, Sim. Certo? E muitas vezes ela não sabe como fazer. E não é simples. Às vezes a gente tem uma reunião de orientação parental e eu falo 1 hora para a família. Igual aqui, depois você me conta. Eu estou te falando várias coisas aqui. Tenho certeza que você está compreendendo, mas assim, na hora que eu for embora amanhã, tem um monte de coisa que você já não vai lembrar mais. Nossa, Bia falou algumas coisas e tal, mas... Tipo, aí eu preciso falar de novo. Quantas vezes? Para entender como precisa ser feito. Para entrar na cabeça, realmente. Quanto tempo eu precisei estudar para fazer o que eu faço hoje? Muito Quantos tempo. Anos, né? Todo dia tem coisa que eu estou fazendo e eu falo, não, isso aqui não está dando certo. Eu vou ter que pensar em outra estratégia. Lá no centro, no CMU, onde eu trabalho, eu avalio as crianças e supervisiono. A gente tem estagiárias lá, que são as ATs. Estudantes de psicologia que aplicam os planos que a gente monta. Então, monta um plano terapêutico, a AT vai para a sala, e aí, o tempo todo, elas demandam da gente, isso aqui, a criança estava assim hoje, não deu certo. Então, eu tenho que ficar nesse link de estratégia o tempo todo. Já tentou assim? Já tentou assado? A fulano não deixa eu pegar o brinquedinho da mão dela. Já tentou dar mais brinquedo para ela, até ela entender que você não está ali para tirar, você está ali para colocar? Então, a gente vai pensando nessas estratégias ali, ao longo do tempo, para a gente conseguir compreender cada criança. Né? Então, isso é complexo. Mas funciona. Às vezes a gente pega casos muito graves, a gente não consegue chegar num nível ideal de terapias, mesmo assim a gente vê pequenas evoluções. Né? E isso que vai motivando. Às vezes a gente vê uma criança que chegou tão grave e hoje está comunicando, está falando, mais que... É uma vitória. Muito. É muito incrível, assim, é muito legal. Então, assim, né, a gente fala, nossa, dá resultado. Isso motiva todos os dias. Todos os dias. Qual que é pra gente poder já... Encaminhando para o final, né? Finalmente, a gente falou de muita coisa interessante. Qual que é a importância da fono na questão do diagnóstico do autista? Porque precisa bater o martelo, né? E é uma equipe que precisa... não é provar, né? Tipo, é uma equipe multidisciplinar que precisa
todo mundo em conjunto para bater o diagnóstico, né? Qual que é a Sim. importância da fono Então, nisso? Hoje, a fono não fecha o diagnóstico, né? Então, os profissionais da área da saúde, eles não fecham. Quem fecha o diagnóstico é neuropediatra e psiquiatra infantil. Porém, graças a Deus, a grande maioria troca muito com a equipe, né? E faz questão de ter ali um relatório desse profissional. Então, por exemplo, quando você pensa na fonoaudiologia, por exemplo, eu preciso saber os critérios, preciso olhar para uma criança, saber se ela é autista ou não. Algumas vezes eu não vou ter certeza, como o médico também pode não ter. Às vezes tem crianças que levam anos para fechar o diagnóstico, porque às vezes os sinais são muito sutis, e aí vai caminhando, acho que não, acho que não. Talvez vai aparecer lá na adolescência que eu te falei, que começa a ficar um pouco mais rígido ali alguns comportamentos. Tem casos. Mais visível. Ou tem casos que você achava que era e não é. Acontece também. A parte da linguagem, só o fonoaudiólogo vai saber. Claramente, como eu te falei, antigamente eu não sabia fazer uma avaliação a esse nível. Eu precisei estudar muito para chegar e ainda preciso estudar muito. Avaliar a linguagem para eu conseguir diferenciar se é um transtorno de linguagem e direcionar um pouco mais para cá, falar, olha, que às vezes acontece muito, crianças com 1 ano e meio, 2, vem, faz essa avaliação e eu falo assim para a mãe, olha, a gente está dentro de um transtorno, mas não posso te garantir ainda que é autismo, vamos caminhar dentro de um trabalho aí de 6 meses para a gente perceber esses comportamentos. Porque, às vezes, por exemplo, a criança tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem e o social dela está afetado, porque ela não consegue se comunicar bem e ela começa a evitar essa comunicação. Então, se eu não consigo me comunicar bem, eu não vou chegar com interesse de conversar com você, com outra criança. E aí ela pode ter alguns comportamentos ali diferentes. Então, assim, eu posso ter algumas características do TEA dentro de outros transtornos. Se eu não tiver um olhar muito apurado para isso, eu vou comer bronha. Uhum. E aí, a parte da linguagem, o único profissional que vai saber avaliar com exatidão, com tudo que precisa ser avaliado, é a fono. Então, se o médico não leva em consideração o relatório fonoaudiológico do desenvolvimento de uma criança... Não vai ser assertivo. Pode ser que, com crianças com características muito claras... Okay. Beleza, tá. Mas com criança que você fica ali com... Você precisa ter... E aí, na maioria das vezes, não só a fono, mas você precisa ter a equipe ali e levar em consideração tudo isso. Porque o médico vê a criança 1 hora. Já vi médicos que atendem até 1h30, 2 horas. Profissionais muito bons que ficam ali mesmo, que vão, que senta no chão, que avalia. Mas precisa levar em consideração tudo que o outro profissional está falando, porque ele fica com aquela criança, às vezes, 2 horas na semana, 3, toda semana. E aí, às vezes, um comportamento... Tem um monte de mãe que chega e fala, nossa, chegou lá... Não fez nada, ficou assim, ficou assado, só chorou. Só chorou. A criança fala, às vezes, comunica, brinca. E aí? Ou então, às vezes, até o contrário, a criança ficou muito bem, não mostrou nenhum comportamento ali que ela tem um pouco mais diferente. Então, tudo isso precisa ser muito levado em consideração. E a importância é essa, né? De você ter um olhar para tudo aquilo que a criança apresenta. Então, por exemplo, citei muito aqui a TO, tem a psicologia também, que vai falar, né, na parte das emoções, que também é muito... O ABA, geralmente, são os psicólogos, a grande maioria deles. A fono, tem poucos fonoaudiólogas especialistas em ABA. Geralmente são psicólogos. Então, a gente precisa dessa equipe para poder, né, tanto para o trabalho, para o tratamento, quanto para a avaliação. É muito importante. Todo jeito tem que olhar para todo mundo. Sim. E a equipe tá unida. Sim, com certeza. Não tem como trabalhar sozinho. Não tem. Se não for uma coisa, um nível de suporte 3 ou 2, se for 1, tem que ter mais gente possível para fechar o diagnóstico. Isso. Interessante. Exatamente. Beatriz, faltou mais alguma coisa pra gente bater papo aqui hoje? Na verdade, a gente vai longe, né? A gente poderia ficar aqui um dia todo conversando. Tem também a parte da comunicação alternativa, que eu acho que é, né, uma parte importante da gente falar, né, que é algo que hoje eu trabalho bastante. Então, assim, a gente não espera... às vezes a gente chega uma criança que ainda não fala, a gente não tem como saber com quantos anos aquela criança vai falar, se vai falar. A gente observa ali um potencial para fala ou não. Mas a comunicação alternativa hoje, ela está inserida em todos os casos, né? Porque eu não fico esperando. Então, eu dou ali pistas visuais para aquela criança conseguir. A parte visual dos autistas, ela é muito mais desenvolvida. A gente percebe que eles, né, têm essa parte visual mais apurada. Então, assim, consegue visualizar, né? Então, assim, essa questão do caminho que você falou, percebe ali, né? Parece ter uma memória fotográfica. Então, a gente insere, além de só a pista auditiva ali, eu fico dando comando, eu insiro ali. Então, trabalhar ali com palavras que
que o meu filho gostaria de falar que ele ainda não fala? E eu já entro com essa parte para dar esse suporte. Existe um mito de que, então, se eu inserir esse dispositivo, que pode ser um iPad, um tablet, ou uma prancha que é impressa, plastificada, meu filho não vai falar porque ele vai optar por falar por aqui, vai ficar com preguiça. Não. Se a criança sabe falar mamãe, tem mamãe aqui. Ela vai falar mamãe. Está comprovado já, de estudos, né? À medida que ela vai adquirindo suporte verbal, ela vai deixando de utilizar aquilo. E ela vai utilizar aquilo para falar coisas mais específicas. Então, a gente precisa ampliar. Por exemplo, a criança já pede uva e bolacha. E mais as outras coisas ela não consegue ainda. E eu dou para ela a possibilidade dela me pedir abacaxi, limão, falar para mim que ela quer ir no parquinho. Ela tem coisas para me dizer, mas às vezes ela não consegue verbalmente. Quanto tempo vai demorar para ela conseguir? Não sei. Então, a gente utilizar o suporte de comunicação alternativa e aumentativa, porque ele não é só alternativo, ele é aumentativo. Então, aquilo que a minha criança comunica, eu venho e aumento. Para que ela tenha uma comunicação cada vez mais eficaz. E aí, a gente vai inserindo as funções da comunicação ali. Função de negação, função de pergunta, de resposta, de comentário. Então, dela fazer um comentário, falar alguma coisa que ela gostaria a respeito daquilo, dar a opinião dela. Então, a gente vai dando ali esse suporte que, se ela estivesse se comunicando dentro do que é esperado para a idade, ela já estaria fazendo tudo isso. Essa é uma coisa nova? Essa comunicação alternativa? Não é nova. Eu nunca escutei falar assim. Mas, assim, algo que, graças a Deus, agora, né, a gente tem estudado cada vez mais, está cada vez mais inserido em todos os meios. Não é só a fono que trabalha com isso, qualquer profissional pode trabalhar, mas a fono vai ter mais propriedade por conta das funções comunicativas. Então, eu estudo comunicação, eu vou ali avaliar qual é a função que o meu paciente precisa, o que eu vou inserir agora. Mas, lá no centro, por exemplo, todas as crianças usam as ATs, as profissionais, todo mundo já sabe montar uma prancha. O que essa criança quer falar? Ela quer pedir para abrir, ela quer pedir para subir, ela quer pedir para sair da sala, ela quer pedir para levantar da cadeira, ela quer pedir água. E eu vou, só que ela não fala, eu vou insiro ali uma pranchinha. Ela vai sair falando, então ela vai... Não vai sair apontando. É um processo. Calma. Igualmente, ela começa a imitar a fala. Então, você vai ali todo dia com o estímulo. Daí a pouco falou, mamãe. Todo dia que você vai dar água, você quer a água. E aí, com a pranchinha, a mesma coisa. Eu vou modelando. É a água que você quer. Até ela conseguir, numa hora que ela já entendeu, ela vai lá e mostra a água. Vou deixar de trabalhar para que ela fale a água? Não, nunca. A comunicação, ela vem como ela não é terapia. A criança não vai lá para a fono para fazer terapia de comunicação alternativa. Ela tem que ser inserida como suporte para que ela vá entendendo que ela pode usar aquilo ali como comunicação, mas o meu objetivo é comunicação verbal e ela atinge os objetivos dela. Aquilo ali vem como complemento. E para aumentar também, aumentativo. Então, na escola, na terapia com a psicóloga, na terapia com os amigos, família, tudo. Então, assim, é a voz da criança. Tá. Então, por exemplo, um iPad, geralmente... se a criança tem hiperfoco em outras coisas, jogos, YouTube, não pode ter nenhum aplicativo desse. Ela não vai sair do YouTube para ir lá na pastinha para falar para você uma coisa que ela quer. É muito desconfortável para ela. Mas se ela entende que aquilo ali é a voz dela e que não tem mais nada ali, ela utiliza aquilo para comunicar. Só que tem que estar à disposição dela. Isso tem que estar junto com ela. Algumas famílias, obviamente, não têm condição de adquirir esse recurso, a gente usa a pranchinha. Vou lá, monto. É mais difícil, porque eu tenho que ir montando, imprimindo. Sempre vai faltar uma palavra que eu poderia estar modelando aqui para ela. Mas é um recurso que a gente está à nossa disposição também. A gente não vai privar aquela criança que tem menos condição de se comunicar porque ela não tem um iPad e um tablet. A gente usa baixa tecnologia, vai criando passos, vai montando. Rotina visual também. Então, assim, a criança tem muita dificuldade com as tarefas, transição. A gente vai pondo ali. Igualmente, a gente usa agenda, calendário, relógio. Então, a gente mostra ali por meio das imagens qual que é a próxima atividade. Está assistindo TV, mas agora você tem que parar, porque é a hora de ir para a escola. E aí, vai funcionar no primeiro dia? Não. Mas todo dia está lá a rotininha visual dele, está entendendo qual que é a próxima etapa. E aí, aquilo começa a passar a ter menos frustração. Estou brincando com o meu celular, minha mãe vem me chamar para tomar banho. Nossa, vira um pampeiro, né? Um berreiro. Todo dia a mãe mostra, daqui a pouquinho você vai terminar o celular, a gente vai tomar banho. Escovar os dentes. Ela começa a entender que o próximo passo está chegando, eu estou vendo. E tem que ser feito. Tem que ser feito. E eu dou previsão, então dar previsão para a criança é muito importante. Então, as imagens, elas vêm nessa totalidade aí, faz muita diferença, não só para as crianças com autismo, para qualquer uma.
né? Porque, às vezes, a gente tem crianças que tá tudo dentro do esperado, mas tem dificuldade para entender que é a hora de parar, que agora é hora de uma coisa que ela não gosta tanto, e a previsão vem aí para contribuir. E às vezes de um passo pro outro, tipo assim, igual meu filho, às vezes não quer tomar banho de jeito nenhum. Você coloca ele na banheira também, aí também não quer sair. Exatamente. Então tem que ter, isso é legal. E aí você usa lá, ó, e aí mostra para ele, agora é a hora de tomar um banho, daqui a pouco a gente vai sair, você põe aqui depois que ele sai, uma coisa que ele gosta, para motivar ele a sair do banho. O que ele gosta muito? Gosta de assistir o desenho. Ó, você tem que sair do banho porque a gente vai assistir lá o desenho que você gosta. Existem outros recursos também, depois posso te mostrar. Mouse Timer. É um cronômetro, é um ratinho que vai comer na maçãzinha. Quantos minutos eu preciso? Tem criança que às vezes não quer sair da sessão, ou criança que quer sair da sessão antes da hora. Eu vou trabalhando com o Mouse Timer, que é o ratinho comer na maçãzinha. 15 minutos. O ratinho fica comendo maçã por 15 minutos. Na hora que ele come o queijo, é a hora que acabou. Ou ele se prepara para sair, né? Ele se prepara para sair, ou porque ele não quer sair, ou porque ele quer. Então, a gente precisa dar para a criança essas possibilidades, né? Então, assim, tudo tem hora para acabar e para terminar. A gente precisa dar para ele também essa percepção. E isso tudo são estratégias que a gente precisa ir inserindo. Então, por exemplo, a família precisa disso. Eu preciso ir lá e mostrar para ela que dá para fazer isso aqui, desse jeito. Ela não vai descobrir sozinha, a não ser que ela seja autodidata e sai né, pesquisando ali, enfim. Então, existem 1 milhão de estratégias, muita coisa que pode ser feita, né, e ser trabalhada. E é um universo gigante. Realmente, gigante. Muito grande. Fala para as pessoas, explica para elas onde fica o seu consultório, endereço e tudo mais. Tá. Bom, eu trabalho em Orlândia, né? Eu atuo hoje numa clínica que se chama AFA Desenvolvimento Infantil. Nós temos uma equipe bem grande lá, então eu subloco uma sala nessa clínica. Lá tem TO, tem psicóloga, tem aba, temos psicopedagoga, nós somos uma equipe bem grande. Então, eu atuo lá e fica na Rua 3, 1413, né? As redes sociais, né, que tem tudo lá, que é @fonobeatrizmalvestio, né? Então, eu atuo nessa clínica, já estou indo para 14 anos de formada, né? Então, tem um tempinho bom aí. E atuo dentro desse universo, né? Trabalho muito com autismo. Na clínica, eu trabalho um pouco mais com outros transtornos de fala mais específicos. Então, transtorno motor da fala, apraxia de fala na infância, né? Gostaria de ter entrado um pouquinho nesse nicho também, que é muito comum dentro do autismo também, né? Mas é muita coisa para a gente conversar. Você volta de novo. A gente volta. Então, assim, tem muita coisa também dentro, né, que vai abrindo, né, para outras comorbidades que a gente chama dentro do autismo, ou só puro, né? Então, a criança, às vezes, tem só apraxia de fala, ou tem um transtorno motor, um trabalho mais específico, precisa ser feito, né, de uma forma um pouco diferente. Então, dificuldades no TDL, né, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, dentro da clínica, eu atuo com todos esses transtornos aí, atendo crianças com síndrome de Down, que é muito comum ter o transtorno motor da fala. Então, ela vai falar, é como se a boquinha dela, né, tivesse uma dificuldade ali. Então, a gente precisa fazer um trabalho todo específico. A gente trabalha com a parte muscular, porque tem uma hipotonia. Então, tem todo um trabalho que a gente consegue fazer desde meses, né? Tudo isso. Então, a gente consegue atender criança a partir de 3 meses, 2 meses, né? A depender do caso. Então, é a importância disso, né? Das pessoas buscarem ajuda. Se não for nada, maravilhoso, ótimo. Mas, né, a gente conseguir hoje ter esse direcionamento mesmo. Prevenção. É isso que eu acho que é o que mais a gente, né? Eu já estou muito feliz, a nossa classe, né, de profissionais da saúde, de forma geral, já fica feliz hoje com a forma, né? Então, com 1,7 já está chegando, 1,6, 1,5. Mas dá para chegar antes. Percebeu qualquer coisa? Não custa avaliar, né? Assim, para a gente não perder tempo, né? Então, isso é importante. Então, quanto antes, eu acho que isso vai cada vez melhorar mais, assim, nossa, mas você está fica procurando, né, pelo em ovo, buscando um problema para a criança. E se for? E se for alguma coisa? O que eu poderia ter feito antes nesse processo? Porque essa é uma dor depois das famílias. É uma dor, não adianta. Culpa. E não precisa, porque assim, a vida já é muito difícil, mas por isso que estão aí os profissionais todos, né, à disposição. Hoje a gente tem profissional para tudo, né? Você vai na podóloga, ela talvez cuida só de micose da unha. Ela não faz unha normal. Tudo tem pessoas que estão estudando especificamente para alguma coisa. Então, assim, a gente
entender que vou procurar ajuda porque eu não entendo de desenvolvimento. Né, o pai, a mãe, ele não é o profissional. Ele tá ali para dar muito amor, né? Talvez ninguém vai entender a criança como a mãe. Às vezes a gente fica tempos com a mãe dando a terapia até ela conseguir. Mas entender ali sobre o desenvolvimento, até estava falando com uma amiga minha que está com uma bebê de 4 meses, essa semana, aí eu falei, ela me fez uma pergunta, ela falou não sei o que do sorriso, ela me fez uma pergunta, e aí eu falei, vou te mandar alguns marcos do desenvolvimento, e ela é psicóloga, mas ela trabalha na parte de psicanálise, ela falou assim, não, mas calma, eu falei, calma não, sorriso social esperado com 3 meses, ela, tipo, ela também não sabia que, tipo, já tinha coisas que ela poderia observar ali que são importantes, né, para ir acompanhando. Então, assim, não é porque as pessoas não têm essa percepção, às vezes. E cabe a nós, que somos da área da saúde, divulgar isso. É o óbvio para quem não é o para você. E precisa ser dito. Todos os realmente. dias. Inclusive, seu Instagram vai estar na descrição. Pra galera de casa, o Instagram da Bia Fono aqui vai estar na descrição, tá? Sim. Junto com alguma outra rede social, se você quiser, também vai estar tudo certinho aí pra galera procurar o seu trabalho. E muito obrigado por ter vindo de Orlândia pra bater esse papo aqui hoje. Eu agradeço o convite. Né? Eu acho que a gente tem essa... Né? Eu, pelo menos, fiquei um pouco receosa, né? A gente fica com um pouco de... Mas é isso, né? Hoje em dia, a profissão, ela está exigindo isso da gente, né? Que a gente vá, que a gente mostre. Ficar só no consultório não é suficiente mais. E aí, o fato de você conseguir levar mais informação... E não é nem, tipo, não, isso vai me trazer pacientes. Não é nem isso. É o fato de você conseguir falar, nossa, aqui em Franca tem um monte de profissional, né? Bom, bacana. E como tem na região inteira. Então, assim, alguém que ouvir falar, nossa, isso aí, essa informação mudou para mim. E eu acho que é isso que é o mais importante. Então, né, foi muito bacana a experiência. Eu acho que realmente vai ser a primeira de outras. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Câmera aberta pra gente. Bia, muito obrigado pela presença, tá? A todo mundo que assistiu, valeu, compartilhe esse vídeo. Só dicas e um papo muito interessante sobre esse mundo da fala, tá, gente? Os links dela vão estar na descrição, junto com os nossos patrocinadores maravilhosos. Um beijo, fique com Deus, tamo junto, até mais. Obrigada.